Então, oi, tudo bem? Eu sou o Pedro, né? E esse vídeo é sobre um trabalho de português, né, que a gente tem que fazer sobre artistas não, escritores famosos do Brasil, assim. E escolher um texto, e é isso, tá? Então, vou falar pra vocês, tá? Então, começando. O meu grupo, a gente escolheu o autor Rubem Braga, né? Que foi um grande cronista do Brasil. Escreveu para os principais jornais e revistas da época do Brasil, assim. Ele foi um cara muito importante. Ele. Eu anotei aqui porque eu não sou uma máquina, então eu tenho que anotar as coisinhas. Vou pegar minha colinha, tá? Ele. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1913, na cidade de Cachoeiro de Itaparim, né? E depois ele foi pro Rio de Janeiro, porque foi onde ele morreu, acredito eu, tá? Não pesquisei direito. Mas, sobre o jeito que ele escrevia, né? A leitura dele era fácil, assim, tipo, era bem lírica, tá? Ele escrevia muitas crônicas, assim, né? À toa que ele era um cronista. Ele lançou vários livros, assim, de crônicas também, sabe? Tem um que é muito famoso, que é Despedida, que é, tipo assim, é bonito, muito bonito, o texto, assim, de Despedida. O texto fala muito sobre deixar ir, sabe? Sobre o fato de, às vezes, deixar ir é bom pra gente, tá? Essa é a minha interpretação, tá? Um adentro aqui, né? É a minha interpretação. Como a despedida dói, ela machuca a gente. É como se um pedaço nosso estivesse indo junto. Despedir de quem a gente ama, né? Não despedir só de quem a gente ama. E machuca, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E essa dor, ela some, assim, sabe? Ele escrevia muito sobre o cotidiano dele, a natureza e o amor e a solidão. E o texto dele era bem simples, como eu disse pra vocês antes. O texto dele era simples e muito lírico, né? Ahn, ele escrevia bastante sobre a sua infância também, depois que. Sobre. Acho que o primeiro livro dele, se não me engano, fala sobre a infância dele em Cachoeiro de Itaquarim, assim. Fala assim sobre a infância dele que ele teve no. Na vida dele, né? Como é que foi? Não li o texto, não li, porque. Porque não, tá? É, a gente escolheu também o texto que a gente escolheu é O Recado da Primavera. Que é assim, já que a gente tá na primavera, por que não? Né? E achamos interessante pelo fato de. Pela sinopse, vamos dizer assim. Que é sobre o fato de. Na primavera, todas as flores florescem e tudo que estava contido nasce, sabe? E isso transporta muito pra gente, como ser humano, sabe? Pelo fato de a gente sempre deixar algo contido dentro da gente ou esconde por medo. Só que o momento aquilo tem que florescer, porque senão aquilo morre. E se morrer, machuca, né? E florescer é uma das melhores coisas que pode ter na vida, assim, florescer e ser quem tu é, assim, tipo, como se tu nascesse de novo. E depois que aquilo floresce, tudo faz total sentido sobre aquele, talvez aquele pensamento, aquela incomodação que te incomodava, assim, e aquilo florescendo como uma flor que nasce, ou que floresce, né? É muito bom. Assim, tu se reconhece e tudo faz total sentido. E fala, nossa, e depois que tu olha pra trás, tu fala, por que que eu deixei aquilo fechado? Por que eu não floresci antes? Sabe? Ou, nossa, agora faz total sentido isso florescer agora, sabe? Também não dá pra gente apressar tudo também, sabe? Não tem como a gente acelerar o processo de uma flor pra ela florescer.
Às vezes as coisas acontecem como elas têm que acontecer, né? E o texto fala bastante sobre que a primavera ela não é só um estado da natureza. Lembrei a palavra, estação. Não é só uma estação do ano, assim. Ela é uma estação de vida, sabe? É, no geral, o texto fala também bastante sobre o fato da a gente talvez pegar a primavera pra si, sabe? Pegar pra gente e aprender com ela, a florescer e não matar a flor dos outros, o jardim dos outros, que é o que acontece muito, assim, né? Sobre o jardim. Muitas pessoas têm jardins que floresceram e estão super bem com isso, mas às vezes aquela pessoa que não floresceu ou odeia as flores, tipo, vai lá e destrói todo o jardim daquela pessoa. E aquela pessoa fica destruída e pra baixo. E é difícil reconstruir aquilo. É muito difícil, assim. Então, o ser humano devia aprender com a primavera a pegar esses brotos, plantar aquilo que é bom. E depois aquilo vai florescer como um lindo jardim maravilhoso e vai ser tudo tão belo. Claro que isso não é um conto de fadas, o mundo não é um conto de fadas. Mas o ideal seria isso. E não, e talvez nem só como um conto de fadas. Acho que talvez o ser humano aprender a colher coisas boas e florescer. Só, tipo, ser. Fazer o que quer. Sabe? Sem medo alheio. Sabe? Sobre o fato de florescer ser uma coisa bonita. E ver a mudança como uma forma boa, não uma mudança ruim. As pessoas devem, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando sobre o fato, eu nasci assim, eu sou assim, esse é meu jeito. Não, esse não é teu jeito, isso é porque tu quer, sabe? Tu pode florescer, tu pode nascer de novo e ser uma pessoa melhor, não ser uma pessoa horrível que destrói o jardim dos outros, assim, sabe? É, é muito reflexivo, né? E tem muita coisa pessoal aqui no que eu tô falando pra vocês. E agora eu vou falar pra vocês alguns trechos da, da obra que é o Recado da Primavera. E é isso, tá? Então, sobre os trechos que eu escolhi, eu separei 3 trechos sobre o conto. Sobre o conto não, sobre a crônica. Sobre o livro, né, do Rubem Braga de Recado da Primavera. Eu. Outra coisa sobre o livro de crônica. Sobre esse livro, né? É um livro com várias crônicas, né? E mini crônicas falando narrando dentro do livro. E o principal desse livro é que é uma homenagem ao melhor amigo dele, Vinícius de Moraes. E o livro é pra comemorar o aniversário de morte dele, que é a primeira primavera que ele tá tendo sem um amigo. E é tão bonito a simbologia, né? A primavera é renascimento, renovação, né? E ele tá renovando a vida dele e tendo que reviver a vida sem um amigo, né? Então vamos lá, os trechos. O primeiro trecho que eu escolhi foi: Acho que pouco ou nada falamos de amor e o fazemos bastante. Aqui vai ter muita opinião própria sobre esses trechos aqui, na verdade. E eu acho que esse primeiro trecho eu acho bonito pelo fato de a gente não fala muito sobre o amor em si. A gente fala sobre gostar de pessoas, a gente gosta de pessoas, a gente ama elas. Mas o que é o amor de verdade? Sabe? As pessoas atrelam muito o amor só sobre ter alguém, sabe? E eu falo ter alguém na forma romântica. Mas o amor vai muito além de só o romance. O amor vai pelo amor de uma mãe pelo um filho, um pai pelo um filho, ou pelo um animal que tu tem, ou amigos. E às vezes esse amor é muito mais forte do que um amor romântico,
sabe? O amor da amizade, eu falo por mim, o amor da amizade é, tipo assim, uma das melhores coisas que eu conquistei na minha vida. Assim, tipo, é tão bom poder dizer que tu ama os teus amigos e fala, eu te amo, sabe? E ser do teu profundo peito esse eu te amo, sabe? E eu acho que o pouco falamos é sobre isso. Acho que a gente fala muito na questão romântica, né? Segundo trecho, eu vou ficando um pouco por aqui, a viajar em seu nome, as ondas, os ticos-ticos e as moças em flor. Adeus. Esse trecho claramente liga com o que eu falei sobre o fato desse livro ser sobre a morte do amigo dele, né? E aqui fala muito sobre a questão dele levar a memória do amigo, né? O amigo morreu, mas ele ficou com a memória dele e isso que ele preserva. O bom e guardar as memórias do amigo dele com ele. E vai viajar no nome dele e das ondas e por tudo, sabe? O terceiro trecho, né? O terceiro e último, porque sim vai ser só três. É, é na verdade muito bom saber que em um mundo de tanta tristeza, nosso pequeno mundo conseguiu existir sem fazer triste a ninguém. Esse trecho é bonito, tá? Eu achei muito bonito. Pelo fato de tu poder construir esse mundo, vamos dizer assim, essa bolha, esse mundo, com as pessoas que tu gosta e que tem os mesmos assuntos que o teu. E nesse mundo que tu cria com essas pessoas, é tudo tão mágico e tão bonito, sabe? Tu poder rir de qualquer coisa e ser tudo tão engraçado. E não só na parte de palhaçada, na parte de poder contar com essas pessoas no teu momento mais difícil, sabe? Essas pessoas podem te ajudar, esse mundo que tu construiu pode te ajudar a te tirar, por exemplo, do fundo do poço, sabe? E sobre, tipo, no meio de tanta tristeza no mundo, a gente consegue criar esse mundo que é bom e que nos conforta. E claro que a gente não dá pra viver só nesse mundo, porque uma hora a gente tem que sair dele e ver o mundo real. Porque o mundo real não é só o mundinho que a gente criou aqui ou na nossa volta, né? E isso é bonito, muito bonito. E toda a simbologia de primavera que a Alba traz é muito bonito. E a questão de despedida, como eu falei pra vocês aquele texto dele sobre despedida, aqui ele também traz a despedida, mas de forma boa e não tipo, ai, tô me despedindo de ti e é isso. Mas sobre a questão de despedir de uma pessoa querida e ter que lidar com isso. Acho que talvez um pouco de luto, né? Ou luto não, de lembrança daquelas coisas boas que tu viveu com aquela pessoa, né? Aqui especificamente ele fala do amigo, mas isso pode, como eu falei sobre amor, e sim eu vou trazer isso. Eu falei que o amor não é só romântico, mas eu vou trazer isso aqui porque não tem como fugir, né? Sobre a questão de sentir falta de alguém que tu queria muito, mas não pôde ter, ou não teve, ou teve e a pessoa foi embora. Assim, dá pra entrar em várias camadas. É bom isso de poemas e crônicas, é bom que dá pra gente entrar. Tem várias camadinhas, né? Agora, a Brenda vai falar o porquê do texto ser importante. A mensagem do texto é importante porque mostra que, apesar da morte e da ausência de alguém muito querido como Vinícius de Moraes, a vida continua a se renovar e a beleza do mundo permanece. Ela traz esperança ao relevar que as lembranças e a essência das pessoas vivem nas pequenas coisas do cotidiano, como a natureza e a poesia. Assim, o texto nos ajuda a enfrentar a perda com sensibilidade, valorizando a memória, a amizade e a continuidade da vida. Então, pra finalizar o vídeo, sobre tudo no geral, né? Nós achamos, né? Muito bom o texto, os textos e os trechos. Os trechos a gente consegue ver, que cada texto para cada pessoa tem uma interpretação diferente, né? A arte é assim,
A arte tem tantas interpretações e tantos olhares diferentes. E é isso que faz eu ser tão apaixonado pela arte. Pelo fato da gente poder. Cada pessoa tem um olhar diferente. Nem sempre todo mundo vai ter o mesmo pensamento que o teu sobre olhar tal frase, tal desenho, tal filme. Tudo tem uma sua própria interpretação. E isso que é lindo na arte. Isso é incrível. Como a mente humana consegue cada um ter a sua própria opinião. E isso é bom. E eu acho isso incrível, assim, acho muito bom. É, a capa do livro é muito bonita também. Eu te mando, Sora, a capa do livro junto com o vídeo pra tu ver. A capa é muito bonita. O livro em si, ele tem bastante imagens que ilustram a primavera, como vários tipos de flores, assim. Tem uma pegada meio vintage, vamos dizer assim. E gostei, assim, deu vontade de ler, não vou mentir. Assim, na verdade, eu achei que o livro falaria mais sobre renascimento e afins, uma coisa mais tão poética. Acho que fala, mas talvez tá muito centrado na amizade dele e da lembrança da amizade dele. Assim, eu não li o livro, né? Li só trechos pra poder fazer o trabalho. Mas achei bom, tá? Sobre o vídeo. Eu sei, Sora, que tu pediu vídeo super produzido e afins. Mas eu acho que isso aqui é um conceito. Gosto da questão de ser mais intimista. Tipo, como se eu estivesse conversando com quem tá assistindo, tá? Eu achei isso muito bom. Gosto dessa pegada intimista, tá? Acho muito bom e legal. Ah, e eu acho que mais é isso, assim. Gostei bastante de fazer o trabalho, tá? De conhecer. Não conhecia Rubem Braga, porque eu não sou uma grande pessoa da literatura e que conhece muitos autores. Eu não sou muito de ler, apesar de eu tô começando nisso, tá? Começando nessa leitura. Eu tô lendo livros que não são brasileiros, né? Mas tô me aventurando na leitura e tô me encontrando. E tá sendo muito bom ler. E eu. Mas, como eu disse, autores brasileiros, assim, eu não conheço muito. Deveria, né? Porque a literatura brasileira é rica e cheia de arte e de histórias muito boas. Mas é isso, assim, né? Espero que tenha gostado. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. É, espero que com o vídeo te dê vontade de conhecer o Rubem Braga e os outros trabalhos dele e o Recado da Primavera, né? E é isso, gostei muito. E é isso. Um beijo e é isso. Tchau.